Fala pessoal, então, voltei depois de um tempão sem gravar. Escolhi o pior momento para gravar agora, que é aparentemente um carro de polícia lá fora. Mas vai ser parte do momento aí, né? Espero que ele não atrapalhe esse vídeo que vai ser rápido. Olha só. Caraca, eu queria fazer esse vídeo aqui para não perder esse bookmark aqui, né? Que pode ser bom e ruim. E a primeira coisa que eu queria falar, né, nesse relato, pensando nesse canal aqui como um diário ainda despretensioso, embora tenha mudado o nome, quem pegou, pegou, né? Caraca, muitas realizações interessantes esse ano, né? Primeiro foi aquela viagem que eu fiz, que foi o último vídeo pra Nova York, né? Aquela viagem eu tinha feito meio que de improviso, assim, né? Então, sabendo que eu podia marcar as minhas férias, vi ali que tinha uma passagem que tava mais ou menos num preço bom ainda, né? Bom não tava, né? Porque foi uma passagem que foi caro. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando o meu planejamento financeiro dessas viagens, que não é um planejamento financeiro muito bom, poderia ser muito melhor, mas é legal para mostrar o quanto eu tô evoluindo nisso, né? Porque um dos sonhos, lembra do vídeo dos sonhos? Será que você lembra? Infelizmente eu tenho essa parada de lembrar de quase tudo, né? Menos de coisas muito importantes acadêmicas. Mas, enfim, que eu falei, né, que talvez o meu maior sonho seja fazer essas viagens e tal, e fora isso, que parecia ser uma coisa palpável, né, e realmente virou uma coisa palpável, cara, que eu não imaginava isso, né, principalmente por ser uma pessoa sozinha, né, olha só, não tenho um grande amor para compartilhar, isso é triste, porém muito econômico, né, então, se a vida te dá limões, faça uma limonada para você, e tome você sozinho, beleza? E aí o que acontece? Viajei para Nova York, fiquei lá uns 7 dias, pô, foi bem legal, pô, me amadureci, entendi ali mais ou menos como funciona esse lance das viagens, pude carimbar o meu passaporte, que, pô, caraca, que maneiro, cara. O meu passaporte agora tem até vários carimbos, mas na época só tinha um carimbozinho ali do, enfim, dos Estados Unidos de entrada, né? Pô, foi maneiro. Voltei, trabalhei. Nossa, o trabalho complexo, minha equipe cresceu, não sei o que, diminuiu, depois cresceu de novo. Um amigo meu, pô, meio que deu a real de como é trabalhar ali na empresa que eu tô. E eu falei, cara, é complexo, mas pra mim ainda faz sentido e tal. E esse meu amigo saiu, não sei o que lá, doideira. E continuei lá, fazendo meu trabalhinho, pô, consegui ali. É, ter uns 80% de aproveitamento, né? Tipo, eu tirei uma nota 8,5 ali, vamos dizer assim, dentro da minha avaliação de trabalho, o que tá ok, né? Beleza, o trabalho me consome bastante, mas não estava consumindo tanto quanto estava esse meu amigo. Show de bola, beleza. Só que acontece o quê? Ano passado, eu com alguns amigos, a gente tinha meio que visto um pacote lá do 1 dos 3 milhas, que tinha uma viagem, né, para Londres que era muito barata. E a gente, com medo de que isso fosse caô, compramos mesmo assim, né? Todo mundo comprou, saiu bem barata essa passagem. Então, tipo, a passagem lá de Nova York custava R$ 4.500. Tipo, o mais barato que eu tinha encontrado era 3 mil e pouco, mas essa passagem que eu fui para Nova York custou 4 mil e pouco, né? E aí eu comprei ela parcelado e tal, mas eu já tinha juntado o dinheiro para essa viagem para Nova York há um bom tempo, né? Porque era um grande sonho meu desde o início da pandemia, né? E aí assim que eu consegui mobiliar minha casinha, eu voltei a juntar dinheiro de novo para isso. Lembrando que sempre com a reserva de emergência, porque, né, quem não nasce rico, herdeiro, tem que ter esse planejamento de ter ali um mínimo para você sobreviver durante uns 5 meses, 4 meses e tal, dependendo do que der para fazer, né? Beleza. Compramos isso, fomos acreditando que a viagem ia funcionar e funcionou, cara. A gente, é claro, comprou várias coisas antecipadamente para poder viajar para outros países ali no meio, né? E eu ainda fui sorteado, mal ou bem, com a viagem para Madrid, porque eu tinha uma conexão longa. Eu era o pior, né? O mais azarado, porque eu peguei uma conexão de um dia inteiro, ou seja, eu ia perder um dia inteiro numa conexão ali em Madrid. Só que isso me permitiu conhecer durante um dia Madrid. Olha só que legal, né? Eu vou fazer um vídeo mais longo explicando isso, mas sobre essa viagem em si, que foi uma coisa muito legal, porque ela marcou essa coisa de realmente, cara, aquilo que eu tinha falado no vídeo de sonhos, cara, é uma coisa palpável fazer essas viagens, né? Durante as férias.
E, tipo, a vontade que eu tinha de repente de morar em outro país, cara, passou total, porque vendo essas diferenças culturais, que são muito interessantes e tal, né? Vendo países que têm qualidade de vida muito superior ao Brasil, ainda me faz ver o quantas coisas muito legais a gente tem aqui no nosso país e que não dá pra replicar lá fora, né? E que é muito difícil, né? E o principal de todos, cara, é a comida, né? É, Madrid tem comidas legais e gostosas, parecidas com aqui do Brasil, né? Porque tem muita influência de outros países e tal, ali, Portugal, por exemplo, tem vários restaurantes argentinos, inclusive tem uma rede de franquia de restaurantes argentinos lá que são em conta, então você vai ter uma comida bem parecida com aquela que a gente pode experimentar aqui no Brasil, de carnes e variedades, né? Italiana também, é claro que tem em muitos lugares, mas tipo assim, se você for pra Londres, Nova York, Paris mesmo, cara, você parece que tá limitado aqui. E aqui no Brasil parece que é tudo. Que a comida brasileira por si só já é super rica, né? Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem aquela comida carioca, né? Tem lá a nossa feijoada, que é uma parada muito tradicional daqui, né? Tem o Guaravita, Biscoito Globo, casas de suco, né? São coisas que na minha cabeça são muito cariocas. Mas, cara, a gente tem a comida capixaba, a gente tem a comida mineira, a gente tem a comida baiana também, a gente tem esse churrasco lá do gaúcho. E, tipo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa mistura que acontece do próprio Brasil, que é muito rica, cara. Se você for num buffet aqui, não vai faltar opções, né? Fora as internacionais. Pô, isso é muito bom, cara, você ter essa versatilidade sempre, né? E é muito interessante também como eu lembro o primeiro baque que eu tive quando eu viajei para São Paulo, que eu vi uma cidade grande, pela primeira vez eu vi uma grande capital, assim, metrópole. Eu lembro indo de carro com o Vinícius e a Luísa, né, que agora só vão casar. E intrigante, né? Essa viagem foi intrigante para eles. E aí o que acontece? Eu lembro da primeira vez que eu vim, né? Que eu fui lá e eu tava no carro deles e a gente tava entrando na cidade em si, né? Eu vi, caraca, isso é muito diferente. Tipo, no Rio de Janeiro, mesmo tendo uma cidade grande aqui, né? Você não tinha, não era a mesma coisa, era bem diferente. E eu falei, caraca, que doideira, né? E aí, quando eu fui pra Nova York, mesma coisa, caraca, isso aqui é, tipo, totalmente diferente de São Paulo, isso é muito grande. Grande de um outro aspecto, né? E a cidade tem uma imponência e as coisas vão emergindo muito forte, né? Uma cidade muito internacional, né? Muito mais internacional do que São Paulo. Então, tipo, a mistura cultural é muito grande. Então, se você for para São Paulo, você talvez encontre, sei lá, o atendente de algum serviço. Ele pode ser de algum lugar do Nordeste, ele pode ser carioca, ele pode ser mineiro, pode ser do Sul e tal. Mas você não vai ver sei lá, um árabe ali, né? Dificilmente você vai ver com... Que doideira aí, a criança gritando no corredor. Vai ficar no vídeo. Mas você não vê essa mistura doida de muitos países assim no lugar. E parece que é uma capital do mundo, né? E o São Paulo parece que é uma capital brasileira. Então foi um baque muito grande. Mas quando eu fui pra Londres, por exemplo, que também é uma... Eu senti um pouco a mesma vibe de Nova York. Já tava um pouco mais na mesma vibe, até menor, né? Eu lembro até que a gente foi no Mirante, assim, e eu tipo, conseguia ver o chão, né? Eu falei, caraca, em Nova York, se eu fosse num rooftop, eu dificilmente conseguiria ver o chão, né? Porque tem tantos prédios, os prédios são todos tão altos, é tão aglomerado, né? E Londres tinha uma coisa muito doida que é tipo assim, a capital tinha uma parte muito antiguinha, né? Então onde eu fiquei ali com os meus amigos em Lewisham era um lugar que era muito clássico, sabe? E não é tipo clássico, tipo a vibe do Brooklyn, né? Que é onde eu fiquei em Nova York. É uma vibe, tipo, muito, muito antiguinha mesmo, né? Tipo, parecia um lugar muito clássico e tal. Era até bem interessante. E o transporte, tipo, de Nova York parece que ele já foi meio que planejado para se expandir. E Londres não foi tão planejado para se expandir, mas eles expandiram mesmo assim. Então, tipo, tinha uma variedade muito grande. Enquanto em Nova York você tem o metrô gigante, tem as balsas, tem aquele... Tem um bondinho também que vai para Long Island. Mas, em geral, a espinha dorsal é o metrô, né? E tem alguns ônibusinhos, mas
praticamente é o metrô, né? E onde não vai tem algum ônibus ou outro, né? Teve uma vez que realmente valia a pena pegar o ônibus, só teve uma vez que valia a pena pegar o ônibus pra mim, que era um lugar realmente que era um ponto ali que não tinha, que tinha metrô, só que o metrô era tipo 17 minutos a pé. E aí pra andar 17 minutos a pé, o aplicativo já indica pra você, né? Pegar o ônibus, né? Imagina, então, cara, isso foi muito interessante e foi muito mais legal viajar com amigos, né? E eu quero fazer um vídeo com essa viagem, colocando fotos, quero gastar um tempo editando, fazer realmente do jeito que eu gostava de fazer, né, os meus vídeos, né? De repente é nem fazer com o celular, fazer um esquema meio livezinho, não sei. Mas vou tentar fazer um jeito que eu mostre as fotos exemplificando as coisas que aconteceram. Esse aqui é mais um apanhado, né, com algumas atualizações. E foi muito maneiro viajar com os amigos, muitos deles ali estavam viajando pela primeira vez para um lugar internacional, então foi muitas histórias, muita dor de cabeça também, né? Mas foi bem legal, cara, foi muito bacana e dá muita vontade de, tipo, cara, quero fazer outras viagens com amigos, né? Não só esses, mas com outros amigos que eu tenho também, né? Seria bem maneiro. E, pô, tá nos meus planos aí também, no longo prazo, né? Poder fazer mais viagens assim com a galera. E realmente, cara, eu fico pensando, tipo, é tão doido, né? Mas como eu gastei bem menos do que eu imaginei que eu gastaria nessa viagem, e eu comi muito mais em restaurantes do que em Nova York, porque em Nova York eu praticamente fazia uma refeição por dia, tipo, uma ou duas refeições por dia, porque eu ficava sem fome, né? E aí quando você tá em grupo, as pessoas também ficam sem fome, mas você meio que se força, vamos encontrar um lugar pra comer, né? E foi legal porque eu tive mais experiências em restaurantes assim, né? Mais do que tipo comprando um tira-gosto ali e tal, né? Mas enfim, foi bem bacana mesmo, né? E o mais louco, né? Voltei de férias, olha só, fui pro meu trabalho, meu gerente me chama, sabe? Sempre fico com o pé atrás. Falei, caraca, ele vai me chamar agora, o que vai acontecer, não sei o que. E aí, tipo, ele me chamou pra falar que ele tinha uma proposta pra eu ir pra outra squad. Não a squad que eu tava, que eu já tava acostumado e tal. Que a nossa squad que eu já tava acostumado, ela meio que tinha um. Assim, tinha um dev que tava meio que improvisado ali, né? Da terceirizada. E aí ele queria, o meu gerente, que ele fizesse fazer uma movimentação, né? Só que ele queria muito que ele pudesse fazer uma movimentação de alguém que não fosse a terceirizada, que alguém que fosse de confiança dele. E ele perguntou se poderia ser para mim, né? E ele falou especificamente para eu ser um ponto focal, né? E aí quando falou isso, eu falei, caraca, não vou conseguir fugir dessa responsabilidade, né? E na squad que eu tava, muito difícil de eu crescer, né? Porque tinha muitas pessoas ali que já estavam ali, tipo, na correria mais tempo do que eu, que estão ali bombando, se esforçando muito, que já estão, tipo assim, eles só não são promovidos porque eles precisam, porque orçamento é um negócio burocrático ali na empresa, né? E aí eu falei, cara, se eu for pra outra squad que tá bem menor, eu vou ser praticamente a única pessoa de front ali de dentro da empresa que não é terceiro, né? E aí eu tenho a oportunidade desse jeito de crescer mais, né? Crescer mais na empresa. E cara, eu não tinha muito como não aceitar, né, essa proposta. E aí no meu primeiro dia de trabalho, volta das férias, mudo completamente e tipo assim, é basicamente a ideia de que eu esteja ali é, num cargo que é para tentar ser tech lead, né? Não é tech lead, mas é tipo assim, no fundo eles querem que eu seja esse tech lead. E é muito doido pensar nisso, né? Porque a gente nunca pensa que tá preparada, e sendo pragmático, eu não tô preparado, mas meio que na vida é muito assim, né? E é isso, esse também é um novo capítulo, né? Então, as viagens, pô, super interessante. E agora, mais responsabilidade, né? Muito difícil, né, cara? Parece que essas coisas elas vão atrás de você, né? Você nem procurei, irei, tá lá. E é isso, vamos ver. Será que vai dar bom? Será que eu vou representar, né? Será que eu vou conseguir alinhar isso com as questões que eu já tenho, né? Que já contribuem às vezes para o meu trabalho ser uma coisa um pouco mais complexa, não sei, né? Mas vamos descobrir. Então esse é o meu update, feliz com as conquistas, as viagens e é isso. E eu comprei um mini system e agora eu consigo ouvir CDs.
Eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas eu não achei tão interessante. Mas é um mini assistir legal. E uso ele pra arrumar a casa agora. É isso, esse é o vídeo. Tchau.